AmuCast. O AmuCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste. Olá, ouvinte que nos acompanha neste episódio. Você é a razão deste trabalho. Estamos felizes com a sua audiência. O Projeto AMU, a Medicina Legal e a Universidade, reúne sempre grandes nomes e importantes temas. Hoje nós vamos apresentar, com muita alegria para mim, a doutora Karine Riga, que é minha filha. E eu gostaria de entrevistá-la principalmente pela sua experiência nesse caminho profissional da medicina legal e também aliada à psiquiatria forense. Doutora Karine, me diga como surgiu o seu interesse pela psiquiatria forense e qual foi o caminho profissional até atuar nessa área. Bom, quando eu fazia minha especialização em medicina legal e perícias médicas na USP, eu tive uma aula de psiquiatria forense com a doutora Ilda Morana e ali eu já fiquei apaixonada no assunto. E eu decidi que eu faria psiquiatria forense. Então, depois disso, eu fiz a minha especialização, a residência em psiquiatria no Hospital do Servidor Estadual e entendendo que a medicina legal, ela abrange perícias de um modo geral, não só do ponto de vista trabalhista, criminal, me orientaram até fazer também a especialização em medicina do trabalho da USP. Então, a minha formação foi na medicina legal e perícias médicas, medicina do trabalho e na psiquiatria para ter aí todo esse combo completo, né? Mas o enfoque hoje, o meu trabalho é a psiquiatria forense. Para quem não está familiarizado, o que é exatamente a psiquiatria forense e quais são os principais campos de atuação? Bom, a psiquiatria forense, ela vai esclarecer à justiça, né, à autoridade requisitante, assuntos da psiquiatria, dos transtornos, das doenças mentais, para essa autoridade que não conhece, né, que não tem conhecimento da psiquiatria. Da mesma maneira que a medicina legal, ela se trata de esclarecer um conteúdo médico à autoridade do direito, a psiquiatria, ela vai esclarecer assuntos da temática da psiquiatria para essa autoridade. Então, a nossa atuação pode ser em qualquer área do direito. Nós atuamos tanto em perícias civis, em casos de interdição, casos em que se pede medicações e a gente diz se por aquele diagnóstico é necessário mesmo aquele tratamento, perícias criminais, que a gente avalia a imputabilidade do acusado, né, se o acusado entendia e se determinava para o crime, as perícias trabalhistas, onde a gente avalia a capacidade laborativa, perícias administrativas e aí qualquer área do direito em que essa autoridade precisa entender se aquela pessoa tem alguma condição especial perante a lei do ponto de vista psíquico. Sim, e como é que é feita essa avaliação da imputabilidade penal de um réu com transtorno mental? Numa perícia criminal, onde nós estamos avaliando a imputabilidade penal, o objetivo é avaliar se a pena pode ser imputada a esse autor. E como é que a gente avalia isso? Essa pessoa tem condições de entender aquilo que praticou e de se determinar, não só a ação, né? Porque quando a gente fala em crime, esse crime pode ser uma ação ou uma omissão. Então, durante a avaliação, nós vamos chegar a essa conclusão de se há ali um diagnóstico psiquiátrico e se esse diagnóstico, se essa condição mental especial levava a um prejuízo de entendimento ou determinação para o momento do fato. Então, muitas vezes a pessoa tem alguma condição psíquica, mas não quer dizer que o fato de ter uma condição prejudica o entendimento para aquele crime naquele momento. Então, é específico para o fato em tela.
Quais dilemas éticos costumam surgir na prática da psiquiatria forense, especialmente em casos judiciais delicados? Bom, na perícia, né, a gente fala que a grande diferença da perícia para a prática clínica é que nós estamos ali numa posição muito diferente. Eu estou avaliando essa pessoa para entender o que acontece ali psiquicamente, fazer essa relação que eu acabei de comentar, e nós não estamos restritos a sigilo médico. Então, o periciando ali, ele tem que entender que tudo aquilo vai ser passado para a autoridade requisitante em um laudo, né? Isso vai ser exposto. Os limites éticos, eu acredito que então se enquadraria em tudo que nós coletamos durante uma perícia, tudo aquilo que foi observado, ele vai ser manifesto apenas no documento do laudo. Nós não podemos sair ali daquele momento de perícia e levar isso para fora, manifestar isso de alguma outra maneira que não no nosso parecer. O perito só se manifesta no seu laudo. E de que forma os avanços da neurociência e da psiquiatria moderna têm impactado as perícias forenses? Bom, cada vez mais, né, nós associamos a neurociência com a psiquiatria em geral, clínica, com relação a tratamento e tudo mais. Nós usamos os exames, né, neurológicos, exames complementares, escalas, testes, como ferramentas complementares na nossa perícia. Porque o centro ainda da avaliação psiquiátrica é clínica, o diagnóstico na psiquiatria é clínico. Nós podemos usar exames complementares para nos auxiliar, mas eles complementam a nossa avaliação, que é basicamente, centralmente, uma avaliação clínica na anamnese psiquiátrica. E como é que a psiquiatria forense lida com casos relacionados ao uso de substância psicoativa e responsabilidade penal? É muito comum, né, as perícias que chegam para a gente de autores, né, réus que estão ali respondendo por uso de substância. Geralmente são pessoas que são pegas com alguma quantidade de droga e que cairia num crime de tráfico, e a alegação daí da defesa desse réu vem como se aquela droga seria apenas para uso próprio. Então, numa perícia dessa, para a gente avaliar se há uma dependência toxicológica, porque se for para uso próprio, então será que por uma questão de dependência, aquele indivíduo não entendia, né, a ilegalidade do fato de que ele poderia estar com tamanha quantidade, ou de que essa dependência prejudicou? Então, nesse tipo de perícia, nós temos que avaliar se há de fato, né, uma doença mental decorrente do uso de droga, ou seja, uma síndrome de dependência. Se trata-se de apenas um usuário contumaz ou se, na verdade, não enquadra em nenhuma dessas situações. É importante a gente dizer que a prática da perícia psiquiátrica, né, da psiquiatria forense, ele é um tanto diferente da prática clínica. Tem algumas situações ali em que até como a gente vai considerar o que é uma síndrome de dependência para um usuário contumaz, ele é diferente, porque a gente tem que traduzir para o juiz, a gente tem que enquadrar no que a lei entende por doença mental, por perturbação da saúde mental. Então, é bem diferente do que a gente faz na prática clínica, do que a gente considera na prática clínica. Uma vez, num congresso, você falou sobre a importância do médico legista avaliar essa parte psíquica. Você poderia fazer um resumo sobre isso? Muita gente às vezes pergunta, né, até na formação do médico legista, a gente tem a matéria da psiquiatria forense. Então, muitos podem perguntar, bom, mas eu não vou atuar nessa área, por que eu preciso saber alguma coisa da psiquiatria forense? E um ponto que eu destaquei ali foi que o grande volume de perícias que o legista está acostumado a fazer no seu dia a dia são as avaliações de lesão corporal, é o exame de corpo de delito. E ali, se você for avaliar o primeiro quesito, qual é a pergunta? Existe ofensa à integridade corporal ou à saúde do examinado? Geralmente o legista ele fica muito focado nesse físico, né, no corporal. Então, tem uma lesão, tem equimose, teve uma fratura diante da agressão, da violência, do acidente.
mas poucos prestam atenção na questão da saúde. Então, quantas vezes eu atendendo como legista, eu vi que diante de um agravo, de uma briga, não havia nem lesão corporal física, mas a pessoa desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático ou havia alguma outra condição psíquica ali. Então, é importante estar atento para as repercussões mentais que podem acontecer, que está daí vinculado à saúde. Porque se tem um prejuízo psíquico, você pode dizer que há prejuízo à saúde. E aí a grande dúvida que me perguntaram, como é que eu vou saber isso? Como eu vou avaliar? Então, se o legista tiver o mínimo de cuidado para olhar ali, né? Às vezes a pessoa comentou, olha, ele vai passar ele não teve nenhuma lesão, mas ele começou a passar no psicólogo, está marcado psiquiatra porque ele está abalado, porque eu tive um caso que a pessoa não voltou ao seu trabalho depois de uma agressão que aconteceu ali. Então, é prestar atenção, é lembrar que isso existe. Ah, mas eu não sei avaliar. Ele vai passar no psicólogo, no psiquiatra, pede para voltar em 30 dias e trazendo relatório, trazendo documentação, mas não deixe de lado de observar a saúde como um todo. Na sua visão, quais são os principais desafios e perspectivas futuras da psiquiatria forense no Brasil? Bom, eu creio que a demanda é crescente, né? É uma área que a gente pensando que cada vez mais pessoas estão com transtornos mentais, né? Algo que já é mais comum. Então, logicamente, a gente vai aumentar aí, e tem aumentado o número de perícias voltadas para a área da psiquiatria. E é uma área que eu creio que ela é um tanto mais específica, talvez, dentro da medicina geral, né? Eu sei que dentro da formação da medicina legal e perícias médicas, entende-se que o perito está habilitado a atuar em qualquer área, buscando, se for preciso, um parecer especializado de algumas áreas. Mas eu creio que a psiquiatria, ela tem uma questão um tanto mais profunda, assim, de avaliação. Pode ser um pouco mais difícil para quem não é psiquiatra em alguns assuntos. Então, eu acho que o grande desafio é a formação mesmo. Eu acho que, eu acho importante, né, e foi o que eu busquei para mim, me especializar não só na medicina legal e perícias médicas, mas na psiquiatria para conseguir fazer essa avaliação de uma maneira mais acertada. Bem, já que falamos em formação, gostaria que você deixasse uma palavra para aqueles acadêmicos de medicina que possam estar nos ouvindo, de como seguir, né, esse caminho da psiquiatria, de repente vinculando a medicina legal. Por favor, deixe uma mensagem para eles. A mensagem que eu vou deixar é a mesma que eu escutei lá atrás. Então, eu lembro que quando eu me decidi, né, eu fazia medicina legal e perícias médicas, e eu decidi fazer psiquiatria forense, lá atrás, eu jovem, não era casada, sem filhos, me falaram, faça tudo o que você tem que fazer. Porque amanhã, quando você está numa perícia, numa assistência técnica, você vale, né, a sua palavra vai valer diante da sua formação, diante do seu currículo. Então, faça tudo e faça direito. Se tiver que fazer, não busque encurtar caminhos. Então, eu digo que, e muitas vezes, muitas pessoas me procuram de fato, falando, eu quero ser psiquiatra forense, que eu faço, eu já fiz esse curso, eu tinha mesmo que fazer a formação, eu posso fazer só um curso aqui ou ali, se você puder, se tiver dentro do seu alcance, é claro, cada um vai ter uma realidade aí, mas se possível, faça tudo que você puder fazer para agregar nesse seu conhecimento. É isso que eu deixaria para esses alunos. Bem, eu queria te agradecer, Karine, por essa entrevista. Não posso te elogiar por uma questão ética, já que eu sou sua mãe, só estou aqui muito orgulhosa, mas dizendo que penso que ficou muito claro, e muito obrigado por você ter atendido a gente, e também agradecer o Del Gonçalves, que está aqui conosco, fazendo mais uma vez a edição dessa nossa entrevista, e convidar você que está ouvindo a gente para dar um like se você gostar e se inscrever no canal e ficar atento para o próximo episódio. Cada episódio sai às quartas-feiras, sempre de 15 em 15 dias, e novamente muito obrigada, Karine. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. AMUCast.
O AmuCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste.